Olá, estamos juntos novamente. Eu sou o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e nós estamos aqui caminhando durante esses dias com o devocional Esperando o Rei. Meditações a respeito do Natal bíblico, daquilo que nós temos na Bíblia a respeito do nascimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então, curta o nosso canal, se você não fez a sua inscrição, se inscreva e compartilhe o nosso link para que mais pessoas possam também acompanhar as nossas meditações. De segunda a sexta, ao meio-dia, nós estamos aí andando já há algum tempo com esses episódios. E aí, então, vamos continuar aqui, lembrando um pouco do episódio passado. Então, havia uma grande expectativa por parte do povo judeu, esperando um Messias, um libertador, né? Alguns ignoravam as profecias, outros, como Simeão e Ana, aqueles dois anciãos citados por Lucas, aguardavam assim ardentemente o cumprimento das promessas. O povo estava angustiado, havia um período muito grande de silêncio de Deus entre o Velho Testamento e o nascimento de Jesus, um silêncio dos profetas, Deus não falava, a história do povo estava correndo. Temos aí tradições a respeito disto, não é? Mas o fato é que Deus havia estado em silêncio, havia uma expectativa da chegada do Messias, mas Deus estava trabalhando na história. Nós já temos visto, nada é por acaso, nada foi de última hora. Deus estava arrumando a história para a chegada do seu Filho. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, havia uma expectativa por parte do povo que não ouvia Deus, mas Deus estava trabalhando. Vamos lembrar lá daquele sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Os reinos foram sendo alternados de acordo com a vontade de Deus. E agora chegaria a grande pedra, a montanha que se transformaria essa pedra para tomar conta de toda a humanidade com um reino diferente, com um reinado diferente. Então, depois do episódio passado, nós vamos continuar hoje nos lembrando que os anjos apareceram aos pastores no campo, lembram? Então foi algo extraordinário e eles anunciaram que na cidade de Davi havia nascido o Messias, Cristo o Senhor. Então, na noite do verdadeiro Natal, que nós não sabemos que noite foi, não é? Então houve aquela invasão celestial, uma coisa fantástica para os pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos. E então eles levaram um espanto muito grande, ficaram assustados, mas depois empolgados, né? E depois que os anjos voltaram para o céu, nós vamos aí para o texto de Lucas 2, 15 a 20, onde nós podemos ler: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. É interessante, Deus escolheu a simplicidade para trazer o seu Filho ao mundo. E também aprove a Deus que os pastores, uma das classes mais humildes de trabalhadores, fossem os primeiros a se encontrarem com o menino nascido Rei Salvador. Os pastores estão na história de Israel desde Abraão. Cuidavam de ovelhas, de cabras e de bois, estavam ali, como sempre, naquela noite, cuidando dos rebanhos quando receberam essa mensagem angelical. Eles foram tocados por Deus, eles interpretaram, os anjos são de Deus. Deus nos anunciou essas coisas. Vamos correndo para ver se essas coisas lá em Belém. E de fato encontraram Jesus, testemunharam para
Maria e José. Continuando o contexto, nós temos a impressão que depois eles falaram com outras pessoas também, eles ficaram empolgados. Então eles receberam o anúncio, foram ver, se encontraram com Cristo Jesus, e o texto diz que eles voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo aquilo que havia acontecido em suas vidas. Alguns deles esperavam também o cumprimento das promessas a respeito do Messias e encontraram o Messias. Então, hoje, nós temos como igreja esta mesma missão. Nos encontramos com Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, abra o seu coração agora nesse contexto em que tantos falam do Natal. Receba a mensagem do Natal verdadeiro. Naquela noite, Cristo o Senhor nasceu para nos trazer salvação. E aqueles que recebem essa mensagem e encontram com essa revelação, então imediatamente devem empolgados irem ao mundo e testemunharem a respeito de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez e faz nas nossas vidas, aproveitando todas as oportunidades para glorificarmos, para adorarmos, mas para falarmos que Ele é o Salvador. Existe um acontecimento importante narrado por Lucas em Atos, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Jesus falou com os discípulos e foi se levando para o céu. E eles ficaram olhando para o céu. Ficaram encantados com aquela imagem que eles estavam tendo naquele momento. E Atos 1, 10 e 11 registra o seguinte: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, eram 2 anjos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então os discípulos entenderam a mensagem e dali saíram para obedecerem ao Senhor. E aí então o evangelho foi sendo espalhado pelo mundo através de vidas que se encontram com Jesus e então passam a proclamar a respeito de Jesus. A igreja não pode se perder aí na história. A igreja está aguardando e esperando o rei. Enquanto isso, vai proclamando a salvação que ele nos dá. Até amanhã. Nós vamos continuar aí. Te espero aqui meio-dia. Não se esqueça. Se já é inscrito, curta, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva e acompanhe aí o nosso trabalho. E divulgue também. Deus abençoe.